Boa tarde, pessoal do oitavo ano, do Integral Colégio de Curso de Araruna. Vamos aí para mais uma aula de História, tá certo? Continuando aí as correções das atividades, tá certo? Então, peguem aí o livro de atividades, lá na página 17, tá? Vamos corrigir, né, sobre as emancipações das colônias espanholas e do Haiti, tá certo? Então, lá na página 17, vamos aí iniciar essas correções, tá? Então, questão 1. Considerando a atual configuração política da América Latina, numere a segunda coluna de acordo com a primeira. Então, vice-reino da Nova Espanha. Quem era que fazia parte aí do vice-reino da Nova Espanha? Seria quem? O México, certo? Então, você coloca lá umzinho, né, entre os parênteses lá do México, certo? Vice-reino de Nova Granada, você coloca Colômbia e Equador, fazia parte daquele vice-reino, no caso seria 2. E vice-reino do Rio da Prata, né, a gente discutiu, né, a questão das independências, que foram tardias, que foram diferentes, Argentina, Uruguai e Paraguai, ou seja, vai ficar 3, 1, 2, certo? Então, bem facilzinho aí essa questão. Na questão 2, você vai aí marcar as opções corretas, ou seja, tem mais do que uma questão correta, tá certo? Que diz respeito aí ao vice-reino do Rio da Prata, tá bom? Letra A. O primeiro país a se emancipar foi o Brasil, em 1822. O Brasil fazia parte do vice-reino do Rio da Prata. Outra pergunta. O Brasil fazia parte? Foi colonizado pelos espanhóis? Não, né? Então, já podemos aí colocar a letra A como uma questão incorreta. B. Em 1821, o Uruguai foi incorporado pela Argentina, formando a província Cisplatina. Quem é que incorpora, né, o Uruguai em 1821? Aliás, quem é que incorpora, né, o Uruguai, no caso vai ser o Brasil, tá? Então, só o fato de ter a Argentina aí, né, formando o Uruguai como Cisplatina, a gente coloca aí já como uma alternativa errada, tá certo? Então, A e B já estão erradas. Os argentinos, após a emancipação política de 1816, intencionavam anexar o Paraguai ao seu território. Sim, os argentinos aí tinham esse objetivo, né, estavam preparando, iriam, né, anexá-lo. Claro que depois, né, vai ter aí outras questões, não vai acontecer. O Paraguai, né, vivia em um território já bem organizado, tá? Mas os argentinos tinham aí esse propósito, certo? Então a letra C está correta. Na letra D, o Uruguai alcançou sua emancipação política após a Guerra do Pacífico entre Argentina e Brasil. Teve uma Guerra do Pacífico entre Argentina e Brasil? Não, né? Então, podemos eliminar, tá? A letra D está errada. No momento, só a letra C está certa. Letra E. Após a emancipação política de 1811, os paraguaios mantiveram uma política isolacionista em relação aos países latino-americanos. Sim, está correto. Tá? Os paraguaios, eles tinham aí uma política, né, muito sozinha, muito separada dos países. Tá? Tinha aqui até que foi, né, o governante do Paraguai durante muito tempo, tá? Eu acho que foi não tem aqui, eu esqueci, tá? Mas não tem problema, certo? Então aí o Paraguai, né, passou aí muitos anos aí numa política de desligamento com essas outras províncias, com esses outros países, tá certo? Então, letra C e letra E, que estão corretas, certo? Ainda lá na questão 3, aliás, agora na questão 3, você vai analisar essas informações, tá? E vai marcar aí o que está certo e o que está errado, tá? Temos aí um texto, tá? Eu não coloquei o texto, mas eu vou ler aqui, vocês acompanham aí no livro, certo? Peguem o livro de vocês aí, ó.
San Martín, a partir de uma plataforma elevada na Plaza Mayo, não sei, declarou: o Peru é a partir deste momento livre e independente, pela vontade do povo e da justiça da sua causa que Deus defende. Viva o país, viva a independência, viva a liberdade. Ele levantou a bandeira vermelha e branca e foi aclamado pela multidão. Aí depois tem a imagem, né, do Juan Lepiane, tá? Que é San Martín proclamando a independência do Peru. Então vocês vão analisar esses dois documentos, tá? E vão a partir daí marcar o que está falso e o que é verdadeiro, certo? Então, bom. A Igreja Católica representou uma grande oposição à emancipação política do Peru. Não, é falso, tá? Ela não representava aí oposição nenhuma, tá certo? Aba 2. Todos os grupos sociais, incluindo os menos favorecidos, lideraram o processo de emancipação política do Peru? Todos os grupos, inclusive os menos favorecidos? Não, né? A gente discutiu que esse processo de independência foi liderado pela elite, tá? Inclusive depois, né, muitas dessas desigualdades sociais são influenciadas ainda hoje pelo esse processo de emancipação. Tá? Então, é falso também. As duas primeiras abas são falsas. Aba 3. Na obra, o artista representou os crioulos com indumentárias que ressaltam as cores da bandeira do Peru. Sim, né, está correto. Né? Eles enaltecem, inclusive tem até né, um padre aqui também, né, fazendo aí parte desse movimento que também era da elite, tá certo? A igreja tinha muito poder, tinha muitas terras, tá? Então, a aba 3 é verdadeira. Na aba 4, né, no relato assim como na imagem, é possível observar a referência à população indígena do Peru. Não tem. Não tem aí nenhuma referência aos indígenas, aos nativos, aos pretos, aos escravos, aos mestiços, tá? Não tem, não está fazendo referência. Isso coloca em primeiro plano apenas os crioulos, né, que lideraram aí o processo de independência. Então a sequência é FFVF, tá? Tranquilo, qualquer dúvida é só falar. Questão 4, né? Analise este documento histórico. Tá, vamos lá. É uma ideia grandiosa pretender formar de todo o novo mundo uma só nação, com um único vínculo que ligue suas partes entre si com um todo, por ter uma só origem e língua, mesmo costumes de uma única religião. Deveria ter um único governo que confederasse os diferentes estados, que venham a formar-se, mas não é possível porque climas distintos, situações adversas, interesses opostos, índoles dessemelhantes dividem a América. Ou seja, aí está falando das ideias de Simão Bolivar, né, o autor está criticando, né, aliás, o Simão Bolivar, né, está dizendo o que ele queria, os objetivos que eles queriam, mas ao mesmo tempo ele coloca, ou seja, para que houvesse essa formação seria um pouco, de certa forma, né, complicado, embora ele quisesse muito, tá? Porque climas distintos, situações adversas, interesses opostos, índoles semelhantes dividem a América, tá certo? Então, vamos aí para as questões. A respeito das ideias de Simão Bolivar e do contexto histórico da independência da América, responda. A. Como ficou conhecido o movimento de unificação dos territórios da América Espanhola? Podemos dizer dois nomes, pan-americanismo, ou podemos chamar de bolivarianismo, certo? Então são dois nomes que significam a mesma coisa, mas eles podem ser usados a esses dois conceitos. Se utiliza mais o pan-americanismo, certo? Mas se cair também, por exemplo, bolivarianismo, podemos chamá-lo esse movimento desta forma, tá certo? Letra B. Qual era a justificativa de Simão Bolivar para essa unificação? O que é que ele justificava, né? Ele acreditava em quê? Que a formação de uma confederação latino-americana, com bases aí na cultura, tá? Em algumas semelhanças, poderiam tornar uma América Latina forte, certo? Então ele queria a união dessas confederações, desses países recém-emancipados, política e economicamente, para que não tivesse a influência, né, de países como, por exemplo, os Estados Unidos,
tá? Como, por exemplo, países da Europa. Então, esses países aí, a união desses países, a partir de uma cultura, né, principalmente da América Espanhola, tá? Colocariam, né, tornariam a América Latina uma América forte, sem intervenções, tá certo? Então, ele acreditava, assim, né, claro, a justificativa dele aí, no caso, é a questão cultural, tá? Principalmente da América Latina, ok? C. Por que essa proposta não se efetivou? Tá? Por que essa proposta ela não se efetiva? Tá? É simples. Quem é que lidera o processo de independência? Os crioulos. Os crioulos concordavam com isso? Né? A grande maioria deles? Não. Tá? Então, o que é que eles queriam? Eles queriam a sua autonomia local. Eles achavam que, por exemplo, se tivesse nessa união desses países, as elites locais perderiam sua autonomia, perderiam seu poder. Tá? Então, por isso que os crioulos, eles não apoiam esse movimento, eles não apoiam de forma alguma. Tá? Eles não apoiam essa proposta. Tá? Então, acho que o grande problema dela não se efetivar vai ser a, a, a não concordância da elite crioula, certo? Vai ser um dos principais, ou o principal motivo. D. Em sua carta, Simão Bolívar ressalta a importância da unidade dos povos latino-americanos. Essa proposta levava em consideração a diversidade das populações, indígenas e afrodescendentes. Então, está fazendo uma pergunta. Essas propostas, elas tinham como posso dizer, colocavam aí a diversidade, né, indígena e afrodescendentes nas discussões, né? Essa unidade, esse documento, no caso, ele colocava, né, ele considerava as culturas indígenas e afrodescendentes, tá? E aí vocês vão respondendo, tá? Ou seja, não era o centro das atenções. Claro, tem uma discussão de ideias, né, entre os, os revolucionários, mas ao mesmo tempo essas propostas elas não eram consideradas como propostas primeiras. Não se tinha tanta discussão. Inclusive, a escravidão ela vai continuar. Né? A exploração dos indígenas, dos afrodescendentes, ela vai continuar. Os direitos que eles não tinham, né, vai durar aí muitos e muitos tempos sem eles terem esses direitos. Tá? Então, essa proposta ela não vai levar em consideração, né, a diversidade das populações, porque os próprios indígenas e os afrodescendentes não tiveram a oportunidade, né, nem de participar do movimento de independência, de revolucionário. Tá? Então, e com isso eles vão continuar aí sendo explorados, não tendo direitos, tá certo? Por isso que essa carta do Simão Bolívar, ela não, não, não fez, né? Não colocou os indígenas e afrodescendentes também nesse movimento, tá? E a explicação seria a manutenção, por exemplo, da escravidão, tá bom? Na questão 5, né, vamos aí ler o enunciado. No início do século XIX, a ruptura dos laços coloniais e a construção de estados independentes deram o tom da movimentação política da América Latina. A esse respeito, é correto afirmar: A. A liderança de diversos movimentos de emancipação foi exercida por negros e mestiços e teve como modelo a Revolução do Haiti, liderada por Toussaint Louverture? Não. Eles tinham medo, na realidade, que as ideias, né, da Revolução Haitiana ela se propagasse pelo resto da América Latina. E não teve lideranças negras em outros movimentos de emancipação, apenas no Haiti. Então, é uma questão, né, errada, certo? Em razão da importância, no caso da letra B, em razão da importância geopolítica do Brasil e do impacto de sua independência, a maior parte dos novos estados adotou a monarquia como forma de governo. Não, eles até criticavam muito o Brasil, dizendo que o Brasil ainda não tinha rompido, né, as amarras aí do absolutismo, porque
Quem é que proclama a independência do Brasil? O Dom Pedro I. O Brasil vira o quê? Uma monarquia, tá? Então não tem assim, não tem uma mudança igual teve as colônias, as ex-colônias espanholas. Inclusive, esse processo de pan-americanismo não colocava o Brasil fazia parte da América Latina, tá? Então a letra B está errada. C. Ameaçado de um lado pela ofensiva napoleônica e de outro pelo imperialismo inglês, os líderes latino-americanos passaram a área de influência da monarquia brasileira? Não, está errado. Os liderados pelos chapetones, os novos estados independentes logo puseram fim à escravidão e concederam direitos políticos à massa crioula recém-alforriada. Não, os chapetones era a elite espanhola na América. Tá? Então, a elite crioula estava lutando contra esses chapetones, certo? E eles expulsaram os chapetones e tudo mais. Então, a letra D está errada. Sobrando apenas aí a letra E. Aproveitando o contexto das guerras napoleônicas, a elite crioula rebelou-se contra a metrópole, procurando, no entanto, preservar as bases de seus privilégios sociais. Claro, está certíssimo. Inclusive, por exemplo, lá no México, né, a princípio temos uma revolta de nativos, de mestiços. Depois essa elite, ela percebendo que estava se tornando muito, né, estava se expandindo essa revolta de nativos, ele contém essa revolta de nativos para que essa elite, né, tomasse a dianteira do movimento emancipatório, certo? Então, eles preservaram aí, no caso, as suas bases, seus privilégios políticos, econômicos e sociais. Aliás, eles aumentaram ainda mais, tá bom? Então, letra E, a questão correta aí, tá certo? Questão 6, lá na página 19. Tá? Leia o trecho do texto a seguir, eu acho que é isso. Haiti está sempre presente quando avaliamos a história caribenha nos últimos 2 séculos. O maior produtor de açúcar do mundo no final do século XVIII e o segundo país das Américas a conquistar a independência através de uma revolução popular de negros escravos libertos. Teve uma enorme influência em todo o Caribe, como também nas outras sociedades escravagistas americanas. Então, ele coloca aí o Haiti como maior produtor de açúcar, né, no final do século XVIII, vai ser o segundo país da América a proclamar sua independência, depois dos Estados Unidos, o primeiro da América Latina, e ele vai influenciar, né, todo o Caribe, né, como também outras sociedades americanas. Com base no texto e em seus conhecimentos, faça o que se pede. Por que a emancipação política do Haiti se destaca na história americana? Por quê? Porque ela é feita por quem? Né? Ela se destaca porque ela é feita aí por escravizados. Tá? Ela é uma revolução popular de negros, tá? E esses negros, claro, vai ter muita violência, não podemos esquecer disso, mas ao mesmo tempo o grande destaque é porque foram negros escravizados, negros de uma certa forma alguns estavam libertos, mas em sua maioria foram escravizados, tá? Que fizeram esse movimento. Então ela é uma revolução popular de negros, de pretos, certo? Então esse é o grande destaque aí da emancipação política do Haiti, certo? Explique que influência o processo revolucionário do Haiti teve sobre as sociedades escravagistas americanas, tá? O que é que eles temiam? O que é que os outros países latino-americanos que tinham uma sociedade escravista, discriminatória, tá? O que é que eles temiam? Eles temiam o quê? Uma revolução aos moldes, né? Eles temiam uma revolução aos moldes do Haiti em seus países. Essa seria a grande influência, porque eles tinham esse medo. Inclusive, a população dessas colônias no Brasil, principalmente nesses países, era muito grande de escravizados. Então, eles temiam aí que o processo revolucionário do Haiti influenciasse esses escravos a fazer uma revolução, certo? Então, é claro, esse processo revolucionário do Haiti ele vai influenciar outros escravos a se revoltarem. Vai sim, como por exemplo, a própria conjuração baiana da qual a gente, né, já estudou, certo? Mas
a outra influência que ele vai colocar aí vai ser que essa elite desses outros países eles vão tomar mais cuidado, tá? Os processos revolucionários agora não vão ser liderados por pretos, vão ser liderados pela elite local, tá certo? Então essas vai ser as grandes influências aí do processo revolucionário do Haiti nas sociedades americanas, certo? Tá bom? Então essa é a nossa aula de hoje, tá bom? Qualquer dúvida vocês vão colocando aqui no chat, vão dizendo, vão perguntando, certo? Então até a próxima aula e até mais.